Pronto, estamos gravando. Bom dia a todos. Eu vou começar então a aula hoje tirando essa dúvida do Vitor sobre função acumulada e densidade. Vocês estão vendo já tudo aqui, né? Vocês estão vendo o meu quadro, né? Então, vamos lá. Vocês estão enxergando meu quadro, né? Tá, obrigado. Então é o seguinte, Sim, professor. o que acontece? No caso discreto, de fato, a gente tem probabilidade em cada ponto. Tá? Então, a gente fala que tem massa de probabilidade em cada ponto. Em cada ponto não, né? Num conjunto finito de pontos, você tem massa de probabilidade. Pode ser infinito também, mas o que importa é que é um número contável, né, de elementos que você tem, que tem probabilidade associada a eles. No caso contínuo, você não tem isso, tá? Então, você acaba, se você quiser calcular a probabilidade em qualquer ponto, você não consegue. A única relação que tem entre o caso discreto e o caso contínuo é o seguinte: em ambos os casos, tá, você vai ter uma f de x que sempre vai dar a probabilidade de x menor ou igual a x. Isso aqui é verdade no caso contínuo e no caso discreto. Tá? O que acontece no caso contínuo é que a gente sabe que, pela natureza da variável que a gente está trabalhando, por se tratar de algo contínuo, a gente consegue escrever isso daqui simplesmente como uma integral, certo? De menos infinito ao ponto x de uma função não negativa. Esse que é o grande ponto aqui que a gente percebe. Então, na prática, a densidade, no caso contínuo, ela só faz esse papel de dar para a gente o formato da distribuição, mas ela não dá para a gente as probabilidades. Né? Então, por exemplo, no caso da distribuição normal, né? Se você fosse fazer um eixo aqui, eu vou fazer algo que para o pessoal de cálculo é um crime, tá? Mas para a gente aqui não é crime, tá? Eu vou colocar o zero aqui, não tem nenhum problema do ponto de vista de gráfico, tá? Mas em termos de plano cartesiano tem problema, tá? Mas o que importa é porque eu não quero colocar esse eixo me atrapalhando aqui, tá? Então você vai ter a distribuição aqui, certo? Aliás, né? Não preciso brigar com os matemáticos. É só eu trocar a média aqui. Eu vou pegar aqui uma distribuição. Existe uma distribuição que tem essa cara aqui. Tá? Lá em Introdução à Estatística a gente fala muito dela, tá? E ela tem como expressão matemática, né? F de x aqui é aquele 1 sobre raiz de 2π, aí tem um sigma, etc, etc. Tá? É uma expressão, aqui tem um ESP, outras coisas. O que importa é que é uma expressão matemática que me dá essa função aqui. Tá? Então, o que me dá, por exemplo, se eu calcular a f nesse ponto aqui? Né? Se eu pegar um ponto qualquer aqui, um ponto A, eu vou ter aqui associado a f de A. Okay? Aqui é a f de x. Isso aqui me dá uma noção de densidade nesse ponto. A interpretação que você tem que ter é mais ou menos a seguinte: a probabilidade de ocorrência do ponto A é zero. A probabilidade de ocorrência do ponto μ é zero. A probabilidade de ocorrência de qualquer ponto aqui é sempre zero. Mas a probabilidade de ocorrência de um ponto na vizinhança do A, tá, é menor do que a probabilidade de ocorrência de um ponto na vizinhança do B. Do B não, do μ. Certo? Porque no μ, o valor da densidade aqui em cima é mais alto. Ok? Então, por exemplo, eu vou falar disso mais para frente, mas dando uma intuição. A moda dessa distribuição aqui, tá, teoricamente, falando em termos de variáveis aleatórias, mas a moda está associada ao ponto μ. Porque na prática você vai observar muito mais valores aqui perto do μ, porque eu tenho mais densidade, certo?
do que valores perto do A. Lembra que você tem que olhar para o histograma? Lembra do histograma? Existe uma relação entre histograma e densidade, tá? E é isso que eu vou agora falar a intuição para você. Eu ia falar disso um pouquinho mais para frente, mas eu vou falar já agora, que eu acho que se surgiu a pergunta é porque está na hora certa de se falar, tá? Então, assim, o que a gente tem aqui em relação à acumulada, né, a função de distribuição acumulada, a relação dela com a densidade? A gente só sabe em relação a áreas, né? Então, se eu quisesse calcular a área de menos infinito até o ponto A, toda essa área aqui me daria a probabilidade de x menor ou igual a A, né? Então, se eu colocasse aqui em vermelho aqui, né? Se eu fizesse essa área aqui, certo? Essa área aqui, ela representa para mim o quê? Ela representa o f de A. Entenderam a diferença? Uma coisa é a altura dessa função aqui, que aí o valor da altura dela é dada pela fzinha de A, pela densidade. Mas a área aqui dentro, até o ponto A, é o valor da acumulada. Essa é a relação entre a acumulada e a densidade. Uma me dá a área e a outra me dá a altura, certo? Agora, qual é o mais importante disso aqui no mundo real, na prática, né? Lá em Introdução à Estatística, eu falei para vocês que quando vocês vão fazer um histograma, certo? Se você vai fazer um histograma, todo mundo aqui já viu um histograma, né? Imagina que você tem uma variável x e você vai fazer um histograma, certo? Quando você vai fazer um histograma, eu sempre falei lá em Introdução à Estatística, né? Você precisa botar aquelas barrinhas. Vamos imaginar que as barrinhas foram assim, certo? Esse foi seu histograma. E eu sempre disse assim para vocês, façam um histograma colocando o que no eixo y? As densidades. Lembra o que eram as densidades no histograma? No histograma, as densidades, né? Então, assim, quem é a densidade da primeira classe, né? Você fazia a frequência relativa da classe I dividido pela amplitude da classe I. Quando você fazia isso daqui, você tinha a densidade, né? Densidade no ponto, da barrinha I. Todo mundo lembra disso aqui? De introdução à estatística? Você pode, alguns livros chamam de histograma, colocar dessa forma aqui as barrinhas e a altura delas ser as frequências. Vocês já viram isso? Pode ser as frequências relativas, mas eu sempre recomendei, faça com a densidade, porque um histograma genuíno é um histograma feito com densidades. E qual é a vantagem de se fazer com densidades? Se você pegar esse histograma aqui, certo? E calcular a área embaixo dele, você sempre vai ter a área igual a 1. E eu dizia também para vocês o seguinte, como é que calculava a probabilidade de x estar no intervalo, se eu dissesse que aqui é o intervalo, se aqui eu dissesse que é A e aqui eu dissesse que é B, né? Como é que você calcularia a proporção de elementos que está entre A e B? A gente calculava a área desse retângulo aqui, lembram? Era isso que a gente fazia na introdução à estatística. Qual é a relação disso com o caso contínuo, né? Se você imaginar um conjunto de dados com esse histograma aqui, o que você vai fazer na prática no mundo real? Você vai ajustar aqui uma função que se aproxima do seu histograma. Esta função aqui, ó, vai ser a sua função densidade de probabilidade estimada dos dados, certo? Então, se alguém pedisse para você qual é a proporção de observações menores do que A, lá em Introdução à Estatística, você fazia como? Fazia a área desse retângulo aqui. O que você vai fazer agora em probabilidade 1? Você vai assumir que seus dados, que seu histograma parece muito com essa densidade que está aqui, com essa funçãozinha aqui, e você vai calcular a integral de menos infinito até A.
e elas vão te dar a mesma coisa, certo? Então, na prática, a densidade, a função densidade e probabilidade, você tem que sempre imaginar na sua cabeça um histograma, e nos locais onde a densidade é alta, quer dizer que naquela redondeza ali você espera mais observações, certo? É mais provável se observar coisas ali do que em áreas que a densidade é baixa. Todo mundo entendeu essa explicação aqui? Sim, professor. Sim? E outra coisa, vocês viram, né, que a densidade, a área embaixo dela dá 1 também. A gente fez isso. Na aula passada teve uma observação que era a integral em toda, né, de menos infinito a mais infinito, na sua densidade, da área embaixo dela. E a área embaixo dela sempre dá 1. Ok? Por isso essa associação que a gente tem que fazer de densidade com histograma e sempre fazer o histograma com densidades. Tá? A relação da estatística com a probabilidade é justamente essa. É no momento em que você pega um conjunto de dados e tenta descobrir qual é a densidade que gerou eles. Qual é a densidade verdadeira, certo? Porque isso aqui é teórico. Isso aqui é no mundo das probabilidades. E isso daqui é no mundo real. Tem um conjunto de dados e você tenta descobrir qual é a função associada a eles. Depois que você encontrou a função, aí você volta para a probabilidade e você pode calcular qualquer probabilidade em cima dessa sua função densidade de probabilidade que você estimou. Ok? Respondido, Vitor? O que é a fx no caso discreto? A fx no caso discreto não tem nada a ver com essa questão aqui de área, certo? Então, no caso discreto, foi perguntado aqui, então eu vou colocar aqui embaixo. Tá? No caso discreto, a nossa função de probabilidade é simplesmente uma interpretação disso daqui. Ó. Ela vai me dar, porque eu tenho pontos que eu tenho massa de probabilidade, certo? Então, aqui seria o caso discreto. Tá? No caso discreto, a f de x, ela simplesmente me dá a altura desses valores aqui. Então, por exemplo, aqui pode ser o seu x1, aqui o seu x2, aqui o seu x3, assim por diante, até vamos imaginar que tem n valores possíveis, a sua variável discreta, certo? Ela simplesmente ela sempre vai ser 1, ela vai dar uma probabilidade num ponto e 0 nos demais, certo? E aí você consegue enxergar algo desse tipo aqui. Também está associado com uma ideia de um histograma, certo? Um histograma de uma variável aleatória discreta vai ter um comportamento parecido com o da contínua. A diferença é que você não calcula probabilidades no intervalo, tá? Então, assim, muita gente faz histograma de variável aleatória discreta, mas a rigor, a variável aleatória discreta não deveria nem ter histograma, ela deveria apenas ter gráficos de frequências, certo? A gente não deveria fazer classes em variáveis discretas, a gente não deveria fazer isso. Você deveria simplesmente, esse aqui é o teórico, certo? Vamos imaginar que aqui embaixo são anos de estudo, ok? Vamos imaginar que a variável é anos de estudo. Como é que seria isso aqui no mundo real, né? Esse aqui é o teórico. Então, no mundo real, você teria assim, você teria simplesmente um gráfico com frequências relativas, certo? E aí aqui você teria os valores da sua variável, então teria aqui a sua variável x, e você teria as suas proporções também, certo? Então, no caso, aqui seriam proporções, ok? Ou a mesma coisa, né, que frequências relativas. Então, no caso discreto, a função de probabilidade nada mais nada mais representa do que as verdadeiras proporções que geraram as proporções amostrais que você observou. Então, assim, eu observei que na minha amostra, 30% das pessoas tinham 1 ano de estudo, 10% das pessoas tinham 2 anos de estudo,
5% das pessoas tinha 5 anos de estudo, você vai ver nas proporções. Essas proporções, elas ajudam você a estimar as verdadeiras proporções na população, certo? É isso no caso discreto. No caso contínuo, não. No caso contínuo, a gente não pensa em proporção de valor igual a um ponto, porque eu não tenho um ponto, são infinitos. Quantas pessoas no Brasil têm 1,70,562,952,573? Pode ser que só tenha um cara, certo? Pode ser que não tenha ninguém com essa altura, porque é contínuo. Essa é a diferença. Agora, anos de estudo, não. Anos de estudo, quantas pessoas no Brasil têm 8 anos de estudo? Um monte de gente, certo? Eu tenho probabilidade num ponto. Se eu selecionar uma pessoa aleatoriamente no Brasil, qual é a probabilidade dela ter aquela altura ali, certo? É zero. Mas dela ter aquela quantidade de anos de estudo, tem probabilidade, então é discreto. Ok? Milene? Essa proporção tem alguma relação com fx? Tem. Como eu falei, aqui, ó, né, no fim das contas, isso daqui vale no caso discreto e no caso contínuo, certo? Então, isso daqui, ó, a f-zona de x, sempre pode ser interpretada como uma proporção. Por quê? Porque ela é uma probabilidade. Todas as probabilidades teóricas podem ser interpretadas como proporções no mundo real, certo? Então, o que significa f de x? A proporção, estou pensando agora no mundo real, tá? A proporção de observações de x que assumem valores menores ou iguais a x, seja discreto ou seja contínuo. No caso contínuo, isso é estimado a partir de uma integral. No caso contínuo, isso é estimado a partir de uma soma, certo? Porque numa eu não tenho probabilidades em pontos, mas eu tenho em intervalos, certo? E no outro eu tenho probabilidades em pontos. Desculpa, está mais embaixo. No outro eu tenho probabilidades em pontos apenas, certo? Mas entre x2 e x3, nada acontece aqui. Qual é a probabilidade de um ponto acontecer entre x2 e x3 sem incluir o ponto x2, sem incluir o ponto x3? Nesse intervalo aqui, zero, certo? Então, no caso discreto, entre os pontos a probabilidade é zero. No caso contínuo, nos pontos a probabilidade é zero. Certo? Então, tá bom. Então, vamos adiante. Estamos aqui. Esse é o que estava o erro, né? Eu ainda não arrumei. Tá? Mas aqui é contínuo, tá? Tanto aqui quanto aqui é contínuo. A gente definiu o valor esperado, né? Esperança ou média de uma variável aleatória, e fizemos um primeiro exemplo aqui, em que a gente trabalhou com a Mega Sena e vimos isso aqui, né? Quando que valia a pena, quando que você tinha ganho esperado positivo, tá? Foi o exemplo que a gente fez na aula passada. Hoje a gente vai fazer mais exemplos, tá? E vamos fazer basicamente exemplos hoje. Hoje a gente vai fazer o 5, o exercício 2 e o exercício 3. Tá? É basicamente isso que a gente vai fazer hoje, antes da gente entrar em propriedades da esperança. Tá bom? Então é bem pouquinho. Hoje a aula é mais prática mesmo. É mais prática não, não tem tanta teoria, é mais essa demonstração aqui, porque isso aqui são 3 distribuições extremamente importantes que a gente tem, e a gente vai trabalhar com elas, tá? E eu vou fazer primeiro esse exemplo aqui com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, me pergunta. Então, primeiro exemplo, suponha que a variável aleatória x seja tempo de vida em horas de uma lâmpada de árvore de Natal. Eu sempre brinco com esse exemplo aqui, né? Porque hoje em dia já tem tempo que eu não uso essas lampadinhas de árvore de Natal, que eu tenho essas árvores de Natal que acendem, sabe? Que tem os galhos que acendem. Mas eu lembro quando eu era criança que era terrível, porque você sempre que chegava o Natal ia colocar essas lampadinhas ou não funcionava, né? Isso, o famoso pisca-pisca, né? Sempre que eu colocava, eu não, né? Minha família colocava isso, sempre falhava um monte
ou não funcionava, e antigamente era pior, porque antigamente quando uma estragava, o negócio não acendia, né? Hoje em dia não, hoje em dia você consegue ter um pisca-pisca que algumas lâmpadas queimam e ele não queima, não apaga tudo, né? Ele apaga só uma parcela porque o negócio é em paralelo, né? Mais em série. Mas era terrível. Então eu brinco que aquele negócio não dura nada. Então tem vários exemplos que a gente bota com essas lampadinhas, dando a entender que elas não duram nada, né? E esse aqui é um exemplo, tá? A Milene perguntou, eu descobri qual que estava queimada, tinha que testar uma por uma, exatamente. Então vamos lá. Vamos imaginar que eu tenho essa densidade aqui, ó, tá? O que essa densidade está me falando? Vamos lembrar de função indicadora. F de x é igual a ESP, e esse aqui não vai funcionar, né? Ah, não, esse aqui vai ficar difícil. Vou arrumar esse slide aqui. Não é ESP de menos 1 aqui, é ESP de menos x, tá? Eu vou arrumar isso depois. Mas voltando. Significa que essa densidade ela é igual a ESP de menos x, quando x é maior do que zero, e zero caso contrário. Então, a primeira pergunta aqui é: qual a probabilidade da lâmpada durar mais de 2 horas? Tá? Essa foi a primeira pergunta. E, teoricamente, era para ser alta, né? Mas da maneira como eu fiz aqui, vocês vão ver que não vai dar alta, não. E segundo, qual o tempo médio de vida desta lâmpada? Por mais que ela seja uma variável aleatória aqui, né? Vamos olhar para essa variável aleatória. Todo mundo está vendo que ela é contínua? Pela própria natureza dela? Tempo de vida em horas, ela é contínua. Está dizendo aqui que ela tem uma densidade. Vocês estão vendo que essa função aqui não é em cada ponto, né? Ela é para x nesse intervalo, ela vale isso. Tá? Tá errado aqui que é x. Então vamos arrumar isso aqui no exemplo aqui. Esse é o exemplo 5. Então, deixa eu colocar aqui. Esse daqui, peraí, é o exemplo 5. Eu vou assumir que a minha f de x é ESP de menos x para x maior do que zero, tá? Isso daqui, ó, às vezes vocês vão encontrar assim nos livros, tá? F de x é igual a ESP de menos x para x maior do que zero. Não está totalmente correto escrever assim, porque o que acontece quando x é menor do que zero? Está implícito que é zero, tá? Mas a rigor deveria estar escrito aqui no cantinho, zero caso contrário, tá? Ou então fazer assim, zero caso contrário, ou então escrever com função indicadora, tá? Então, se por acaso, de vez em quando acontecer de eu escrever só assim, tá? Fica implícito para vocês que caso contrário é zero, tá? É importante fazer isso porque nem sempre isso vai ser verdade. Se você estiver trabalhando com função acumulada, às vezes o caso contrário aqui não é zero, o caso contrário pode ser 1, tá? Então vamos tentar sempre escrever a densidade ou a função de probabilidade ou a função de distribuição, sempre colocando a variação do x aqui completinha. Se você responder para mim sem essa parte aqui, ó, é meio certo, não é meio certo, mas assim, não está correto. Se fosse numa prova escrita, eu ia descontar a nota o fato de você não escrever isso aqui, tá? Porque você pode ter diferentes densidades aqui, diferentes caras aqui parecidas, diferentes núcleos, diferentes kernels com diferentes valores aqui, tá? Então, na verdade eu falei algo que não tem sentido. Não, tem sentido, mas o que eu queria dizer é outra coisa. Quer dizer que você pode ter o mesmo kernel, aqui assim, mas aqui tem uma variação diferente, tá? É isso que confunde às vezes a gente. Então vamos sempre escrever desse jeito aqui, tá? Então a primeira coisa que é pedida nesse exemplo é calcule a probabilidade de x maior do que 2. É isso, né? Qual a probabilidade da lâmpada durar mais de 2 horas? Então é quando o tempo de vida é maior do que 2, certo? Vamos lembrar, né? Para fazer isso daqui, você pode fazer de duas maneiras. Aliás, pode fazer de várias maneiras. Mas a maneira, vamos dizer assim, esperada que você fizesse seria fazer o que aqui? Você pode olhar para isso aqui e pensar. Isso é a mesma coisa. Eu vou mostrar de várias maneiras, tá? Isso é a mesma coisa que probabilidade
de x pertencer ao intervalo 2 mais infinito. Todo mundo concorda? Sim? Então, se vocês concordam, tá? Eu posso calcular isso daqui como sendo a integral nessa... Isso aqui é como se fosse um A, certo? Isso aqui é um intervalo A. É a mesma coisa que eu integrar a densidade nesse intervalo. Certo? Cálculo de probabilidades no caso contínuo. Tem um slide da aula passada, o slide 3, na verdade, que fala exatamente isso. A probabilidade de x pertencer a um intervalo A é a integral da densidade no intervalo A. Essa é uma forma. Tá? Qual é a outra forma que você tem de fazer isso aqui? A outra forma é você fazer assim, ó, probabilidade de x maior do que 2, eu poderia pensar no complementar. Quem é o complementar de x maior do que 2? Quem é? 1 menos x menor ou igual a 2. Né? Isso. 1 aqui, né? Na verdade, o complementar é x menor ou igual a 2. A igualdade é 1 menos probabilidade de x menor ou igual a 2. Mas o complementar desse evento é esse daqui, né? E o que você faz aqui? Você sabe quem é esse cara aqui. Esse cara aqui dá para representar ele de outra forma. Ele é quem? Quem é probabilidade de x menor ou igual a 2? Esse 2 aqui está me atrapalhando aqui, né? Vou botar esse 2 aqui mais para cima. Quem é esse cara aqui, ó? Probabilidade de x menor ou igual a 2. É acumulado até 2. É exatamente a acumulada no ponto 2. Certo? Eu vou fazer, nos dois casos você vai ter que fazer uma integral, não tem saída. Ou você integra assim, ou você integra assim, tá? Dá no mesmo, tá? Você pode também fazer 1 menos essa integral aqui, mas para a gente treinar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou primeiro encontrar a acumulada. Eu vou fazer o seguinte. Quem é fzão de x? Tá? Só que a segunda não é imprópria. Na verdade, nenhuma dessas aqui é imprópria. Tá? Ah, tá, imprópria nesse sentido aqui que você tá. Tá, entendi. Tá. Mas não vai fazer diferença nenhuma pra gente. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou obter fzão de x. Tá? Então, ao invés de fazer assim, eu vou fazer desse jeito aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? Certo? Então, eu vou fazer ele. Não precisa, tá legal? É só porque a gente está aprendendo, então vamos treinar o negócio, tá? Então, isso daqui vai ser integral de menos infinito a x de esp de menos x. Eu vou aproveitar e vou colocar assim, né? Ou melhor, eu vou fazer vocês enxergarem primeiro. Eu vou colocar assim. Eita! Vou colocar um t aqui. dt para x menor ou igual a 0. E vai ter outro caso aqui que eu vou deixar para escrever logo em seguida, tá? Vamos pensar aqui, ó. Eu quero a acumulada de x da variável x no ponto x, certo? A acumulada tem que estar definida para todos os valores possíveis desse x aqui. Tem que pensar em todos os valores possíveis. Vamos pensar num valor negativo, certo? Se você pegar a densidade e integrar ela de menos infinito até um ponto negativo, quanto vale a sua densidade quando esse t aqui está no intervalo menos infinito até um ponto negativo?
quanto vale a sua densidade? Vamos olhar lá para ela. Pelo que está escrito aqui, ela vale 0. A densidade só pode ser aplicada em pontos não negativos, senão ela vale 0. Então, se a gente olhar para cá, essa daqui, ó, tá? Ela vai ser, na verdade, 0. Tá? Essa função aqui, ó, ela vale 0. Então, o que eu estou dizendo é que esse carinha aqui, certo? É igual a 0. Então, quanto que vai dar a acumulada para qualquer ponto menor ou igual a 0? 0. Porque essa integral aqui vai dar 0. Ok? Mas o que acontece quando eu tenho o x maior do que 0? Quando o x é maior do que 0, ela vale ESP de menos... Espera aí. Tem que trocar a letra aqui. T dt. Tá? Ela vai valer... Deixa eu... Espera aí. Isso para x maior do que 0. Essa daqui é a cara da minha acumulada. Eu só preciso fazer essa integral aqui, ó. Certo? Porque nesse pedaço ela é 0. Todo mundo entendeu isso daqui? Quando você escreve uma acumulada, tem que pensar nos casos possíveis. Tá? Desde o menos infinito até o mais infinito. Tem essa cara aqui. Então, eu vou fazer essa continha aqui agora. Então, vamos fazer essa daqui. Eu sei que eu estou dando uma volta, vai ter gente dizendo assim, pô, dá para fazer essa questão em 2 linhas. Eu sei, tá? Mas, vamos fazer isso de uma forma que ajuda vocês a treinar tudo que a gente está aprendendo, tá? Então, é o seguinte. Eu vou fazer essa continha aqui. Então, quem é a integral de menos infinito até o ponto x de ESP de menos t dt? Tá claro para todo mundo por que eu não posso fazer x dx? Eu tenho que trocar para t? Tá claro para todo mundo? Por que eu tenho que trocar para t? Que é esquisito, né? Da onde veio esse t? É só porque eu não posso confundir o que eu estou integrando com o ponto que eu estou calculando a função. Se você não gosta de trocar letra, é só você fazer assim, ó, f de a. Chama de a aqui, por exemplo, certo? A letra que você quiser. F de a, aí esse xzinho vira a, e aí aqui você mantém o x tranquilamente, não tem nenhum problema. E aí no final, ao invés de ser para x menor que 0, x maior que 0, vai ser para a menor ou igual a 0, a maior que 0. Não tem nenhum problema fazer assim, tá bom? Mas a notação usual é a gente colocar fzão aplicada no xzinho. Então, se acostumem a fazer isso aqui, tá? Em probabilidade 2, como vai ter mais variáveis, aqui você vai transformar em u e v, tá? Em probabilidade 1 a gente usa t, tá? Mas a ideia é a mesma. Então, é essa conta aqui que a gente tem que fazer, tá? Então, eu já sei quanto que dá essa integral aqui. Isso daqui é menos ESP de menos t aplicado em x menos infinito, certo? E isso daqui vai ficar, né? Quando esse t aqui tende a x, isso daqui fica menos ESP de menos x. Aí vai ter um menos, aí vai vir aqui. Quando t tende a menos infinito, certo? Só um detalhe, né? Espera aí, só um pouquinho, gente. Na verdade, tem um errinho aqui, gente. Volta, volta, volta. Deixa eu voltar. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Para facilitar a minha vida, eu vou trocar aqui. Vamos fingir que vocês não viram isso. Eu vou fazer assim, ó. Deixa eu ver como é que eu faço para não confundi-los, que eu já confundi bastante, né?
eu vou fazer assim, tá? E vou colocar aqui embaixo para vocês perceberem que essa integral aqui pode ser vista como uma soma de integrais de menos infinito a zero da f de x, da f de t. dt mais a integral de zero a x de f de t dt. Então, agora sim. Veja se vocês concordam comigo. Essa integral aqui, ó, ela pode ser vista como... Eu estou pegando e estou integrando de menos infinito até o ponto x. Eu poderia dividir em dois pedaços. Eu integro de menos infinito a zero, essa densidade, tá? E de zero até x. Então, para ficar totalmente correto, ainda tem um errinho aqui. Eu devo escrever aqui como f. Agora sim está correto. Todo mundo entendeu isso daqui? Tá claro isso daqui? Que ela vem de menos infinito a x? Então, o que acontece na prática? Essa daqui vale zero, certo? Essa daqui vale zero, tá? Então, vou botar aqui um tracinho vermelho aqui. Essa daqui vale zero. Consequentemente, essa integral aqui, ela é igual apenas ao caso em que eu tenho zero, tá? Eu já tinha feito essa divisão antes aqui, ó, tá? Eu já tinha feito aqui, ó, tá? Só que aqui eu tinha escrito ESP de menos t. Então, foi aqui que eu errei, que fez eu errar, né? Na verdade, aqui eu tinha que ter escrito f... Peraí. Eu tinha que ter escrito aqui assim, ó. Tá? Eu me adiantei demais ali, tá? Então, porque tem um passo que não estava claro, tá? Então, ela tem uma cara para quando x é menor ou igual a zero, que é zero. E ela tem uma cara para quando x é maior do que zero, que não necessariamente é o ESP de menos t. Por quê? Porque eu tenho que integrar em todo esse intervalo aqui, ó, de menos infinito a x. Então, eu tenho que pensar nessa soma para essa igualdade aqui, ó, essa expressão da integral, ficar o quê? Quem é esse cara daqui, ó? Pera aí, só um pouquinho, gente. Aqui. Esse cara daqui, sim, vamos botar em vermelho, né? Esse daqui é que é o ESP de menos t. Entenderam? Ela só vira ESP de menos t no intervalo de 0 em diante. Quando passou do zero, ela é ESP de menos t. Quando é negativo, ela é zero. Tá? Então, tudo isso aqui foi para dizer que aqui está faltando um passo, na verdade, que é quando eu transformo ela no zero aqui. Ó. Tá? Não tem problema, eu apago aqui rapidinho e a gente faz de novo aqui. Tá? Não tem nenhum problema. Então, voltando, estamos aqui. Agora sim. Vamos botar em preto. Então, agora a gente já sabe que essa integral aqui é essa soma, essa primeira parcela é zero, sobrou essa segunda aqui. Então, é a mesma coisa essa integral aqui do que fazer a integral de 0 até x de ESP de menos t dt. Tudo isso foi para dizer por que vira zero aqui embaixo e não menos infinito. Tá? Porque de menos infinito a zero ela vale zero. Essa integral aqui só vai ter alguma área de zero em diante. Ok? Desculpem a confusão que eu fiz ali, mas agora está tudo certo. Tá bom? Então, agora sim, vamos continuar essa conta aqui. Eu percebi no final, né? Porque eu ia aplicar lá ESP menos infinito e ia ficar zero, mas não era isso que eu queria. Então, isso aqui é a mesma coisa que menos ESP de menos t aplicado em x e zero, né? Agora sim. Então, isso aqui vai ficar menos ESP
de menos x menos, agora sim, quando esse t aqui vai para 0, eu fico com um ESP de 0, que é 1. Mas como tem esse menos aqui, ó, né? Então fica assim, ó, menos 1. Logo, lá no fim das contas, isso daqui vai dar 1 menos ESP de menos x. Ok? Então, a nossa função aqui, ó, o que deu? Qual foi o valor que a gente chegou no final das contas? Quanto vale esse caso aqui? 0. E quanto vale esse caso aqui? 1 menos ESP de menos x. Ok? É o caso x maior do que 0. Então, eu fiz toda essa conta para voltar para cá. Tá? Então, chegamos agora aqui e finalmente eu posso fazer essa continha aqui. Quanto vale 1 menos a acumulada no ponto 2? Isso daqui é igual a 1 menos a acumulada no ponto 2. 2 é maior do que 0? Sim, 2 é maior do que 0. Se 2 é maior do que 0, eu estou nesse segundo caso aqui. Esse segundo caso aqui, então, o que eu tenho que fazer? 1 menos exponencial de menos o ponto que eu estou aplicando. Vai dar 1 menos ESP de menos 2. Certo? Então, aqui, ó, essa f de 2 aqui, né, vai ficar 1 menos ESP de menos 2. Ok? Essas contas todas eu já sabia de cabeça quanto que ia dar. Vocês vão se acostumar também com o tempo e vão fazer isso aqui de cabeça, tá? Esse tipo de integral vocês não vão mais fazer, vocês vão fazer tudo de cabeça. Mas não porque tem que decorar, mas porque vocês vão se acostumar a fazer, tá? Então aqui, 1 menos f de 2 é 1 menos ESP de menos 2. Então isso dá exatamente ESP de menos 2. Esse número aqui é pequeno, tá? De curiosidade, vamos ver quanto que é esse número? Deixa eu fazer o seguinte aqui, vamos dar uma ESC aqui. Alguém já fez ali? 0,13? Espera aí, só um pouquinho. Cadê meu R aqui, gente? Eu não repare na minha tela, que é muito cheia. Deixa eu fazer rapidinho aqui, né? Alguém já fez, mas não tem problema, a gente faz aqui, né? 0,1353 é exatamente o que foi dito lá. Então, onde está o meu quadro? Está aqui. Esse número é igual a 0,135, isso aqui é aproximadamente, né? Então, aproximadamente 0,13. Então, essas suas lampadinhas aí, né, a chance de ficar a sua árvore de Natal iluminada bonitinha por mais de 2 horas, né, é 0,13. Tá? Então, só ligue ela na hora que estiver perto da hora do Papai Noel chegar, né? Senão você vai ter uma decepção, vai decepcionar as crianças que estão lá. Tá? Na hora de tirar a foto, exatamente. Tá? Entenderam? Isso tudo para fazer o item A. Eu poderia ter feito essa conta toda de uma maneira bem fácil aqui nesse comecinho aqui, ó. Tá? Teria sido bem mais rápido fazer aqui, ó. Tá bom? Aqui eu já teria visto quanto é que dava. Mas eu quis fazer desse jeito só para a gente treinar e encontrar a função acumulada. Tá bom? A função de distribuição, né? Que é o outro nome dela. Então, vamos descer aqui. Espera aí. Desce aqui, desce aqui. Essa foi a última linha que a gente fez. Agora a gente vai fazer a letra B, que diz o quê? Qual o tempo médio de vida desta lâmpada? Tá? Quanto tempo que essa lâmpada dura em média se ela tem aquela distribuição lá? Tá? Então, só para a gente meio que estar preparado assim, a cara dessa distribuição, dessa densidade,
é exatamente assim. Ela é uma função exponencial, que vai caindo para zero muito rápido. Ela nunca é zero, certo? Mas ela vai caindo para zero muito rápido. Essa daqui é a nossa f de x. A pergunta é, quem é a média dessa distribuição? Tá? Sabendo que ela é uma distribuição que tem a simetria positiva, certo? Tem uma cauda aqui para a direita. Então, se eu fosse pensar no centro de gravidade desse negócio aqui, né? Seria alguma coisa... Na verdade, ela decai mais rápido do que meu desenho aqui, mas não tem problema. O centro de gravidade não é exatamente por aqui, né? Ele fica um pouquinho para a direita, porque ela tem um peso. Essa cauda vai indo para a direita aqui, tá? Eu quero encontrar o centro de gravidade, ou seja, qual é o valor esperado dela, tá? Como que eu faço isso, tá bom? Eu vou fazer de um jeito que vocês não podem fazer ainda, tá? Mas eu vou fazer essa integral de cabeça, tá? Vocês vão fazer na mão por partes, mas eu não estou interessado em fazer por partes não, tá? Então é o seguinte, a gente quer calcular esperança de x, tá bom? Qual é a definição de esperança de x? Então vamos olhar aqui para a definição de esperança. Eu estou no caso contínuo, tá? Então esse aqui é o caso contínuo, apesar de estar escrito errado aqui. Eu tenho que fazer a integral na reta toda de x vezes f de x dx. Ok? Tá claro para todo mundo? Então, eu vou fazer agora usando a indicadora, tá? Para a gente fazer uma conta só e todo mundo entender. Não precisa, tá? Mas eu vou fazer a conta certinha e depois eu mostro como é que estaria no livro, tá? Isso daqui, então, é a integral de menos infinito a mais infinito de x vezes a densidade. Eu vou escrever a densidade assim, ó. Esp de menos x, indicadora de x de 0 a mais infinito dx. Certo? Aí você vai dizer, poxa, lá vem ele complicar a minha vida. Por que ele meteu essa indicadora aqui dentro? No livro não tem isso. Eu já vi isso antes, não tinha essa indicadora. Eu estou botando essa indicadora aqui para você entender da onde vem a expressão que você está acostumado. Olha os limites de integração aqui. A definição de integral diz que a gente tem, de integral não, de esperança, fala que a gente tem que integrar a densidade de menos infinito a mais infinito. Mas o que acontece? Quando eu escrevo isso daqui, ó, vamos lembrar, essa função indicadora, o que ela diz para mim? Quando o x estiver fora desse intervalo aqui, ó, quanto vai valer essa indicadora? Ela vai valer 0. Então, o que vai acontecer na prática? Essa integral aqui, ó, sempre que o x estiver negativo, ela vai valer 0. Então, colocar essa indicadora aqui obriga você a lembrar dessa igualdade aqui, ó, que você tem a integral de 0 até mais infinito de x esp de menos x vezes 1 dx. Certo? E o pedaço que era de menos infinito a 0 ficou de menos infinito a 0, ficava a integral de x esp de menos x vezes 0. Por isso que ela sumiu. Tá? Então, assim, quando você for ver essa esperança nos livros tipo no Ross ou algum outro livro, provavelmente ele vai botar já assim, ó, esperança de x é igual, vai pular essa parte aqui, e vai dar essa daqui, ó. Porque é nos pontos que ela não é 0. Tá? Não tem nenhum problema você fazer assim para mim, não tem problema. Eu estou fazendo com essas duas etapas aqui porque eu estou ensinando vocês. Tá? Eu acho que isso ajuda a vocês entenderem e perderem o medo da função indicadora, que vocês vão precisar muito dela, não pode ter medo dela. Tá bom? Até aqui tudo bem? Como que resolve essa integral aqui? Tá? Vocês lembram qual é a forma de resolver essa integral aqui? Qual é o método lá de integração que você aprendeu em cálculo para resolver? Por partes, né? Por partes. Mas o que eu vou dizer para vocês é que integrais do tipo x esp de menos x, você nunca mais na sua vida vai fazer por partes
se você estiver integrando de 0 a mais infinito. Nunca mais. Tá? Por que isso? Tá? É só porque isso daqui, ó, é o kernel de uma distribuição que eu conheço. Tá? Então, o que eu vou falar agora aqui, vocês não têm condição ainda de entender, tá? Mas é só porque eu estou dizendo para vocês. Vocês vão fazer isso em breve, muito em breve, vocês vão fazer isso que eu vou fazer aqui agora, tá? Em casa, você vai fazer como? Você vai integrar isso aqui por partes. É o que você pode, por enquanto, é o que tem para hoje, tá? Mas eu não estou afim de gastar tempo aqui com isso. Então, eu quero dizer para vocês que o que está escrito aqui é exatamente o kernel, certo? De uma distribuição que eu conheço. É o kernel de uma FDP conhecida. Tá legal? Eu conheço essa densidade. Isso aqui é uma gama. Isso daqui tem distribuição gama. Eu conheço esse cara aqui. Ó. É uma integral. É como se fosse o kernel de uma gama. E eu sei que gama é essa. Isso aqui é exatamente uma gama 2,1. Tá? Então, consequentemente, eu já sei quanto vai dar essa integral. Porque, olha só. Olha o comecinho da aula passada. Quando você identifica um kernel, certo? Você identifica um kernel. Na hora que você identificou um kernel, você sabe que existe uma constante que faz isso aqui virar uma densidade. Tá? Então, por exemplo, né, aqui, ó, eu identifiquei esse kernel aqui, ó, esp de menos x sobre 2. Eu identifiquei que isso aqui existe uma densidade que tem essa cara aqui. Tá? Se tivesse aqui na frente a constante meio, isso aqui seria uma densidade, certo? Como está faltando meio, quanto que vai dar a integral, então, dessa função que está aqui? Ó? Tem que dar 2. Porque a constante que falta para ser uma densidade é meio. E quando você integra uma densidade, a integral tem que dar 1. Se a integral tem que dar 1 quando está uma densidade aqui, se só tiver o kernel, vai dar 1 sobre a constante que está faltando. Isso vai ficar bem claro à medida que a gente for fazendo exemplos. Tá? Eu usei a aula passada para ensinar isso e hoje eu vou falar isso. Eu já estou usando, tá? Só que vocês não têm condição ainda de saber, mas não tem problema nenhum. Vocês vão fazer em casa por partes, tá? É só porque eu não quero. Então eu já sei que isso daqui dá exatamente... Vamos colocar para cá. Isso daqui vai dar gama de 2 sobre 1. Isso daqui é 1 fatorial. E isso daqui é igual a 1. Aí você vai dizer para mim, não aceito isso. Isso é roubar, tá? Não tem nenhum problema, realmente eu estou roubando, tá? E é só porque eu não estou a fim de fazer essa conta, mas vocês vão fazer. Essa FDP conhecida aqui, tá? É uma gama, vou anotar aqui para vocês saberem, que logo a gente vai chegar nela. É uma gama 2,1, tá? Então eu já sei que as constantes dessa gama aqui é 1 elevado ao quadrado. Deixa eu botar aqui porque ajuda vocês depois. Futuramente, quando eu voltar para cá, isso vai fazer sentido para vocês. Mas isso aqui é 1 ao quadrado e em cima é gama de 2. E gama de 2 nada mais é do que... gama de 2 é 2 menos 1 fatorial. Então é 1 fatorial, isso vale 1. Tá? Não se preocupem, eu quero que vocês façam por partes. Tá bom? Vocês vão fazer por partes, eu não. Agora, mas mais para frente vocês vão fazer sem ser por partes. Eu prometo para vocês que vocês vão fazer integrais desse tipo muito fácil. Inclusive, aqui poderia, se fosse x ao quadrado, lembram? Se aqui fosse x ao quadrado, teria que fazer integral por partes 2 vezes. Se fosse x elevado à quinta, teria que fazer integral por partes 5 vezes. Você vai fazer todas essas vezes igualzinho eu fiz aqui. Você vai fazer em um passo só e vai resolver tudo. Tá legal? Então, dá 1 isso daqui. Tá? Não se preocupem com a conta, vocês façam a conta em casa. Faz de conta que eu joguei a resposta aqui, dei o gabarito e deu exatamente 1. Como que você interpreta esse 1?
Qual é a interpretação desse 1? Alguém sabe? Esse 1 está em alguma unidade conhecida? O que é esse 1? Exatamente, o Thiago falou. Eu espero que a lâmpada dure 1 hora. Ou a lâmpada dura em média 1 hora. Certo? Mas é melhor a gente falar da maneira como o Thiago falou, né? Porque está associado a algo que é desconhecido, né? Então eu espero que a lâmpada dure, né, 1 hora só. Tá legal? Então isso tem que ser só na hora do parabéns mesmo. Todo mundo entendeu, não digo essa continha mágica que eu tirei do bolso aqui, mas entendeu como que eu cheguei nisso aqui e o que teria que fazer para chegar na esperança? Todo mundo entendeu? Tudo certo? Então tá, esse era o exercício exemplo 5, tá bom? Agora a gente vai fazer o exercício 1 e 2, tá? Então vamos voltar para cá. O 2 e 3, na verdade, tá? Eu quero que vocês... aliás, acho que a gente podia fazer o 3 primeiro, tá? Vamos fazer o 3 primeiro, porque o 3 é um caso que vocês vão achar bem esquisito. Eu quero que vocês me digam, antes de encontrar a esperança de x, tá? Eu quero a densidade de x completinha. Olhem o que está escrito aqui. X é uma variável aleatória com a densidade f de x proporcional a 1. Tá? Como assim proporcional a 1? Mas é isso mesmo. Proporcional a 1. Quem é a constante que está faltando aqui? Dá para fazer isso em uma linha aí no papel. Tentem fazer isso, eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem quem é a densidade. Depois a gente faz a esperança. Tá bom? Então tentem fazer aí. Vamos olhar para ela e tentar imaginar qual é a cara dessa densidade. Tá legal? O que significa ser proporcional a 1? Quer dizer que ela é igual a k vezes 1, certo? Se ela é igual a k vezes 1, quer dizer que ela é igual a k, certo? Se ela é igual a k, quer dizer que ela é uma constante. Então é como se eu dissesse o seguinte: tudo que é proporcional a 1 é porque é igual a uma constante. Então, por exemplo, o número 5 é proporcional a 1. O número 25 é proporcional a 1. Qualquer número é proporcional a 1. Certo? Por quê? Porque basta eu fazer 25 vezes 1, que dá 25. Então, 25 é proporcional a 1. Certo? Então, isso aqui é dizer que f de x é uma constante no intervalo AB. Então, o que a gente tem que fazer para imaginar o gráfico dessa distribuição, dessa densidade? Você vai escrever assim, vai colocar o A e o B onde você quiser. E qual é a cara dessa distribuição? Está dito que ela é proporcional a 1. Então, ela é uma constante entre A e B. Não parece uma constante isso. Vamos tentar fazer um pouquinho melhor. Aqui. E 0 caso contrário. Então, ela é exatamente... Esse é o gráfico dessa densidade. Certo? Uma retinha ali em cima. Agora, a grande pergunta é: qual é essa altura aqui? Certo? Você pode fazer isso de várias maneiras. Primeiro, qual a maneira que você pode fazer? Qual é a área que você tem que ter embaixo da densidade? A área que você tem que ter embaixo da densidade é exatamente 1. Todo mundo concorda comigo? A área embaixo da densidade tem que dar 1. O que significa isso? Que esse retângulozinho aqui, ó, esse que parece um quadradinho aqui, tem que ter área 1.
certo? Se isso daqui, ó, tem que ter área 1, então base vezes altura tem que dar 1, certo? Então uma maneira de fazer isso era você fazer base vezes altura igual a 1, certo? Só que quem é a base aqui? Qual é a base desse retângulo? B menos A. Qual é a altura dele? K. Certo? Então, quanto vale K? Isso implica que K é igual a 1 sobre B menos A. Essa é a maneira mais fácil de enxergar. E olhem que interessante, né? Quem é B menos A? É o comprimento do intervalo. A intuição que está por trás é mais ou menos a seguinte. Se a minha variável aleatória se distribui nesse intervalo de forma igual, ou seja, a densidade ela é uma constante em todo o intervalo, basta eu dividir 1 sobre o comprimento do intervalo. É a cara da minha densidade. 1 sobre o comprimento do intervalo. É a interpretação que a gente dá. Tá bom? Todo mundo entendeu isso aqui? Como que eu cheguei na cara da densidade? Mas, qual é a maneira tradicional de se fazer isso pelos livros? A maneira tradicional de fazer isso pelos livros é a seguinte. É você escrever que a integral de A até B, né, na verdade é o seguinte. Peraí, vou fazer a integral completinha aqui. De menos infinito a mais infinito de f de x dx tem que dar quanto isso? 1. Ok? Todo mundo concorda aqui? Isso é verdade. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer a integral. Vou colocar indicadores para vocês se acostumarem, tá? Vai ser a integral de k vezes 1, que ela é uma constante, vezes indicadora de x no intervalo AB dx. É exatamente assim que eu escrevo ela em termos de função indicadora. A indicadora vale 1 quando x está nesse intervalo e 0 caso contrário, certo? E mantém os limites aqui de menos infinito a mais infinito. Como é que eu me livro agora dessa indicadora aqui? Eu mudo os limites da integração, tá? Peraí, isso aqui é igual a 1, né? Isso é igual a 1. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu preciso me dar conta que de menos infinito até A, essa função vale 0. E de B a mais infinito, essa função vale 0. Então, isso é a mesma coisa. Vamos botar aqui, implica aqui. A integral de A até B de K vezes 1 dx. Certo? O primeiro 1 é esse daqui que eu mantive, lá do proporcional. E esse aqui é o que ficou 1 nesse intervalo aqui, ó, de A até B, ela ficou 1. E 0 caso contrário. Ou seja, isso daqui é igual a 1. Você tem que resolver essa integral aqui. Mas essa integral aqui é a integral mais fácil que você pode encontrar. Por quê? Porque é a integral de uma constante. A constante sai da integral e fica isso daqui, ó, integral de A até B dx igual a 1. Qual é a integral de A até B se eu integrar uma constante 1? Vai dar exatamente o comprimento do intervalo. Então, isso aqui vai dar K, que multiplica B menos A, igual a 1. Consequentemente, K é igual a 1 sobre B menos A de novo, que eu já esperava.
Todo mundo entendeu essa conta que eu fiz aqui? Foram as duas formas de chegar no mesmo lugar. Ou fazendo a área, porque eu estou no caso contínuo, aqui, quadradinho, ou fazendo a integral. Todo mundo entendeu isso? Dúvidas nessa parte aqui? Se não entendeu, pergunte, por favor. Então, se não tem dúvida, o que falta fazer agora? O que foi pedido desde o começo. Pode mostrar o fim? Tá, deixa eu entender o que você quer dizer. Mostrar o fim é o que exatamente? É isso aqui? É isso aqui que você está falando? Tá. Ok. Então, aqui. Estamos aqui. Agora eu vou fazer esperança de x. Como é que faz a esperança de x? Integral de menos infinito a mais infinito de x, f de x dx. Tá? Eu vou pedir para vocês a permissão para já ir direto para esse caso de A até B, tá? Porque eu vou tirar aquela história da indicadora e vou botar direto aqui, tá bom? Mas saibam por que saiu de menos infinito para A a B. Tem que estar claro para vocês como é que sai desse menos infinito e mais infinito para A a B. É por causa das indicadoras, é por causa da variação. Tá legal? Mas vamos continuar então. Vai ser isso aqui de x vezes a f de x. Quem é f de x? 1 sobre b menos a dx. Vejam que a densidade é uma constante. Nunca esqueça do x, tá? Um erro comum é na hora de calcular a esperança, esquecer de colocar o x aqui. O que acontece se você não colocar o x aqui? Quanto que vai dar essa integral se você não colocar o x? Quanto que dá a integral se você esquecer esse x aqui? Ó? Não. Se você esquecer o x, quanto que dá essa integral toda, se esquecer o x? 1. Por que dá 1? Porque a integral da densidade na reta sempre dá 1. Tá legal? Sempre que você integrar a densidade, dá 1. Multiplicada por x, aí dá outra coisa, vai dar a esperança. Entenderam? Então, se você fizer a conta e der 1, confere se você não esqueceu do x, tá? Pode acontecer de dar 1. A gente acabou de fazer um exemplo que deu 1. Mas, cuidado, tá? Então, chegamos nisso aqui. Como que faz essa conta? 1 sobre b menos a é constante. Certo? E aí vai ficar a integral de x só. Então, a integral de x vai ficar x ao quadrado sobre 2 aplicado em b e a. Ok? Todo mundo entendeu até aqui? Aí agora é só você aplicar, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre b menos a, que multiplica aqui b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Então, aqui vai ficar b ao quadrado menos a ao quadrado sobre 2. Esse numerador aqui é alguma coisa conhecida? Vocês já viram isso daqui? B ao quadrado menos A ao quadrado. Dá para escrever de uma outra forma isso? Dá, exatamente. Esse que está em cima pode ser escrito como B menos A, que multiplica B mais A sobre B menos A 2. Certo? Eu abri esse de cima aqui nesse produto aqui. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou cortar esse cara
com esse cara e vai ficar B mais A sobre 2. O valor esperado dela é exatamente B mais A sobre 2. O que representa esse cara, B mais A sobre 2, lá no gráfico? Ou, mais fácil para enxergar, A mais B sobre 2. O que é isso? Aqui no gráfico. Onde está o centro de gravidade desta figura aqui, desse quadradinho aqui? Onde está o centro de gravidade dele? Vocês concordam que é bem no meio? É bem no meio. E quem é esse ponto aqui do meio? É o ponto médio do intervalo aqui, né? É exatamente o ponto médio desse intervalinho aqui. É exatamente o A mais B sobre 2. Certo? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Não? Sério? Vocês aceitaram tão fácil? Tá bom? Podemos avançar, então? Professor, seria o quê? A mais B sobre 2? Deu B mais A sobre 2, é a mesma coisa, né? Mas geralmente aparece como A mais B sobre 2, que é o ponto médio do intervalo. Não, eu estava pensando que era B menos A sobre 2. Também bate nesse caso, tá? Vai bater a mesma coisa. Mas você vai ver que é bom você deixar como A mais B sobre 2, até porque o valor esperado é A mais B sobre 2, que tem a interpretação do ponto médio do intervalo. Mas o valor esperado é A mais B sobre 2. Tá bom? Bom, Mas se você tivesse pensado numericamente e me dissesse, não, eu vou fazer aqui B menos A sobre 2, deu tanto, a resposta é essa. Tá certo, nesse caso. Mas a esperança dessa distribuição aqui é A mais B sobre 2, tá? Essa distribuição é conhecida, tá, como uniforme contínua, tá? Então, eu coloquei aqui em algum lugar, não cheguei a colocar. Mas isso daqui é uma uniforme contínua, tá? A gente vai depois aprender a trabalhar com ela, fazer tudo relacionado a ela, tá? A gente vai estudar ela mais a fundo, mais para frente, porque ela é muito conhecida na estatística, tá bom? E agora o 2. Exercício 2. A gente já aprendeu essas duas distribuições aqui, ó. Binomial e geométrica. E a gente vai querer calcular a esperança delas agora, tá? Eu vou fazer alguns raciocínios aqui. Acho que dá tempo de fazer as duas. Vamos lá. Gostaria que desse tempo. Então vamos. Vamos fazer o item A, tá? E vocês vão vendo aqui junto comigo. Então, x é binomial NP, tá? Quem é a cara da função de probabilidade nesse caso? A função de probabilidade é combinação de n x a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x, para x igual a 0, 1, 2, 3, até n. Essa é a cara da minha função de probabilidade de uma binomial. Ok? A gente já viu isso nos slides anteriores, concordam? Para ajudar vocês a enxergar melhor a esperança, eu vou primeiro colocar um item extra aqui, que é o seguinte. Quanto tem que dar isso daqui, ó? Quanto tem que dar isso daqui? 1. Todo mundo concorda? Se você somar todos os valores da função de probabilidade, tem que dar 1. Certo?
Agora, como que eu mostraria isso? Como que eu faço essa demonstração? Tá? Por que é importante? Porque eu vou usar isso para encontrar esperança. Tá? Vamos olhar aqui. Quem é somatório de f de x? É somatório para x indo de 0 a n, de combinação de n x a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Concordam com isso aqui? Ok? Lembram do binômio de Newton? Lembram lá do binômio de Newton? Vocês não vão lembrar exatamente da expressão, mas a expressão do binômio de Newton dizia o que para a gente? Eu vou colocar em vermelho aqui embaixo para vocês fazerem o paralelo, tá? O binômio de Newton é isso aqui, ó. Quando você tem... nem era x lá, eu acho que era... Deixa eu usar a mesma notação. Era k? Eu botei k? Então tá. Então vai ser somatório para k 0 até n, n, k, k, a elevado a k, 1, não, aí aqui era b elevado a n menos k. Esse aqui é o binômio de Newton. E isso daqui dava exatamente a mais b elevado a n. Isso aqui é o binômio de Newton que vocês viram a demonstração. Certo? Então vocês podem aceitar isso aqui de boa, porque vocês já viram a demonstração. Agora olhem para o que está ali em cima e me digam, comparando com o que está ali embaixo, quanto dá o de cima. Qual é o paralelo? O que o x ali em cima é lá embaixo no binômio de Newton? Quem é o x ali embaixo? O x que está ali em cima é o k que está ali embaixo, concordam? E outra coisa, quem é o A ali de baixo e o B ali de baixo que estão representados em cima? Como é que eles estão representados em cima, o A e o B? P e 1 menos P, certo? Então, a gente poderia simplesmente escrever ali em cima como sendo A mais B elevado a N. Quem é o A? P. Quem é o B? 1 menos P. Quem é o N é o próprio N. Concordam que isso aqui está certo? Vocês concordam? Ok? Quanto vale P mais 1 menos P? 1. Então, isso daqui é igual a 1 elevado a N, que é 1. Todo mundo entendeu? Usei o binômio de Newton para demonstrar isso aqui. Certo? Viram a importância do binômio de Newton? Ele vai aparecer de novo, tá? E a próxima vez é agora mesmo. Então, dado o binômio de Newton, vamos agora fazer quem é a esperança de x. Tá? Quem é a esperança de x? Como que eu posso escrever isso? Eu vou botar o primeiro passo aqui. Somatório, isso aqui vai ser somatório para x indo de 0 até n de x vezes combinação de nx a x, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Ok aqui?
E o que a gente vai fazer aqui? Uma manipulaçãozinha nesse negócio, tá? Porque tem um x aqui que eu não esperava, estão vendo? E aqui dentro tem um x também. E outra coisa, eu tenho aqui x começando em 0. Mas quem é o primeiro termo desse somatório aqui? Quem é o primeiro termo desse somatório? 0. Todo mundo está vendo que é 0? Por que o primeiro termo desse somatório é 0? Porque eu estou multiplicando por x. Quando x é 0, tudo isso aqui é 0. Ok? Todo mundo enxergou isso? Então, na verdade, esse somatório aí está começando em x igual a 1. E isso é ruim, porque eu quero que ele comece em x igual a 0. Tá? Mas, ok. Eu vou colocar ele aqui embaixo, tá? Então, essa esperança é igual ao somatório de x indo de 1 até n. E agora eu vou abrir isso daqui, tá? Então, vai ficar x que multiplica. O que é a combinação de nx a x? N fatorial, x fatorial, n menos x fatorial, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Todo mundo concorda com isso? Sim? Agora o seguinte, posso simplificar esse x aqui com alguém para me livrar dele? Posso, né? Posso pegar esse primeiro aqui, ó. O primeiro daqui de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui de novo, somatório, x igual a 1 até n. Vou cortar esse x aqui, vai ficar n fatorial, x menos 1 fatorial, n menos x fatorial, p elevado a x, 1 menos p elevado a n menos x. Certo? Agora o seguinte, se eu quisesse, eu quero usar binômio de Newton. Isso aqui está exatamente o binômio de Newton? Não está. Eu tenho uns problemas aqui. Isso aqui tinha que ser uma combinação e não é. E isso aqui tinha que começar em 0. E não começa em 0. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer esse troço começar em 0. Como é que eu faço esse troço começar em 0? É só eu trocar meu índice. Tá? Como é que eu faço ele começar em 0? Eu vou dizer agora que meu índice é um K, tá? Que é igual a x menos 1. Certo? Por quê? Se eu fizer isso, o meu K vai começar onde? Quando o x vale 1, quanto vale o meu K? 0. Certo? Então, ele vai ser um K indo de 0, só que não vai acabar em N. Aonde vai acabar esse meu K? Quando o x assumir o valor N, quanto vai valer o K? N menos 1. Mas não tem problema. Então, eu vou fazer essa mudança aqui. E dessa mudança aqui, sempre que aparecer x, o que o x vai ser? Quando tiver x, o x vai ser K mais 1. Certo? Eu preciso saber meu índice novo e a relação do x com ele. Com essa equaçãozinha aqui, eu só escrevi assim porque é mais fácil depois, tá? Eu vou reescrever esse troço. Tá bom? Então, vamos lá. Próximo, eu vou ficar voltando para a gente não se perder, tá? Eu vou fazer um somatório em K. Então, a primeira coisa que eu tenho que olhar é o primeiro valor do K vai ser qual? Quando o x era 1, o K é 0. Então, esse meu somatório vai começar em 0. E o último, né?
Quando x era n, o k ficava n menos 1. Então, meu somatório agora, em k, vai de 0 até n menos 1. Até aqui tudo bem? Tudo bem até aqui? Então tá. Qual é a segunda coisa que eu tenho que fazer? Vamos agora, onde aparecer aqui dentro x, vai virar k mais 1, né? Então, vamos olhar aqui, né? Esse n fatorial aqui, tá? Esse n fatorial permanece n fatorial. Então, vamos colocar aqui o n fatorial. N não muda. Embaixo, quanto é x menos 1? X menos 1 é o próprio k, certo? Então, aqui embaixo, eu já vou ter k fatorial. E o outro? N menos x. Quando eu fizer n menos x, vai ficar o quê? N menos k menos 1. Todo mundo enxergou? Vai ficar n menos k menos 1 fatorial, certo? Mas eu só vou inverter a ordem. Eu vou passar esse k para a direita e esse 1 para cá. Então, eu vou escrever assim, ó. N menos 1 menos k fatorial. Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Era n menos k menos 1. Eu só inverti a ordem. Em vez de fazer menos k menos 1, eu botei menos 1 menos k, para a gente enxergar melhor. Tá bom? Aí depois vai ter o quê? P elevado a... era x, né? Era P elevado a x. E agora vai ser o quê? Se eu tinha aqui P elevado a x e o x agora é k mais 1, então aqui vai ficar P elevado a k mais 1. E depois 1 menos P elevado a n menos x. Eu já fiz isso. N menos x é esse cara aqui, ó. Então vai ficar n menos 1 menos k. Essa foi a igualdade que eu fiz. Ok até aqui? Agora as coisas estão quase prontas, tá? Por quê? Por que elas estão quase prontas? Porque eu posso transformar isso aqui num binômio de Newton, de uma forma razoavelmente fácil. Primeira coisa, né? Eu quero que aqui seja uma combinação, tá? Só que veja, qual combinação que eu quero? Vocês estão vendo que isso aqui é a mesma coisa que n menos 1 menos k, e aqui k fatorial? Se em cima fosse n menos 1 fatorial, vocês conseguem ver que seria uma combinação? Seria a combinação de n menos 1 k a k. Só que eu tenho n fatorial. N fatorial é a mesma coisa que n vezes n menos 1 vezes n menos 2. Eu posso pegar um desses n's aqui e jogar para fora. É exatamente isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o que aqui? Eu vou colocar esse n para fora. E aí vai ficar aqui, ó, somatório de k igual a 0 até n menos 1 de combinação de n menos 1 k a k. Concorda nessa primeira parte aqui? Se eu tirar o primeiro n e colocar fora, vai ficar n menos 1 em cima fatorial. E aí todo esse termo aqui é igual a n menos 1 k a k. Vocês conseguem ver isso? Tá? É só porque eu coloquei esse n fora. Aí, que mais? Olhem aqui. Para ser o binômio de Newton, aqui tinha que ser P elevado a K. Mas está P elevado a K mais 1. Posso jogar um P fora? Posso. Posso pegar esse P elevado a 1 aqui e jogar lá fora. Eu vou fazer isso. Eu vou colocar esse P aqui fora. E aí o que vai ficar ali dentro?
vai ficar exatamente, né, aqui, P elevado a K. Joguei esse 1 aqui, ó, fora. E o restante fica igual. 1 menos P elevado a N menos 1 menos K. Até aqui tudo bem? Esse foi o passo mais difícil. Foi perceber que tinha que jogar fora o N e um P ali fora. E deu isso aqui tudo. Todo mundo viu aqui o que aconteceu? Tudo certo, gente? Tá. A questão agora é a seguinte. Esse cara que está aqui, ó, é o binômio de Newton. Mas é o binômio de Newton de quem? Todo mundo está enxergando. Lembra do binômio de Newton? Se você fazia o somatório de 0 até n, ficava aqui elevado a n. Eu estou fazendo o somatório de 0 até n menos 1. Então, aqui eu vou ter o expoente n menos 1. Quem é o meu A? Continua sendo o P. Quem é o meu B? Continua sendo o 1 menos P. E o resto é o binômio de Newton. Só que com n menos 1 ao invés de n. Certo? Então, aqui que era n fica n menos 1. E aqui, ao invés de n, fica n menos 1. O resto é o binômio de Newton. Todo mundo entendeu essa parte aqui do binômio de Newton? O que eu fiz? Então, quanto vale todo esse somatório aqui? Vale essa expressão aqui. E essa expressão é 1 elevado a n menos 1, que vale 1. Tá? Como ela vale 1, o que vai acontecer aqui? A minha expressão final vai ficar NP. E esse cara aqui some. Todo esse somatório aqui vai sumir e dar igual a 1. Todo mundo entendeu? E eu usei o quê? O binômio de Newton de novo. Tá? Que é um negócio muito útil. Tá bom? E a gente acabou de descobrir o valor esperado de uma distribuição binomial. Tá? N vezes P. Tá? O problema é chegar nessa intuição na hora da prova. Da onde vem essas coisas? A prática. Né? E saber assim, trabalhou com binomial, a única maneira de lidar com somatórios desse tipo aqui, ó, é perceber que isso aqui é o binômio de Newton. Tá? É o grande caminho. Tá? Mas eu entendo, eu concordo com você. Tá? Fica aquela sensação de eu nunca faria isso, né? Mas relaxa. Se você entendeu, é o mais importante. Porque se um dia aparecer na sua frente algo que você tem que fazer alguma conta parecida, você vai atrás de um livro e você vai achar e vai entender as coisas que são feitas para resolver o teu problema. Tá? Alguém já fez a conta para você. Agora o segundo caso, geométrica. Eu vou fazer aqui de um nível também bem macete do bolso. Tá? A gente vai calcular a esperança da geométrica de duas formas diferentes. Uma agora e uma na aula que vem, que é amanhã. Tá? Então, eu vou fazer a da geométrica agora de um jeito interessante. Primeiro temos que lembrar quem é a f de x, tá? Que ela era p, 1 menos p, elevado a x menos 1, para x igual a 1, 2, e assim por diante. Ou seja, ela tinha essa cara aqui. Lembra uma interpretação dela? O x aqui é uma variável aleatória que mede número de sucessos em n repetições de um experimento cuja probabilidade de sucesso é P. Tá? Então, por exemplo, se fosse lançar uma moeda honesta, né? O P de uma moeda honesta é meio, probabilidade de sair cara. Eu poderia criar uma variável aleatória que é número de lançamentos necessários até que apareça a primeira cara. Certo?
E o legal é que se você calcular o valor esperado aqui, você vai saber qual é o número médio de jogadas que você tem que lançar de uma moeda para observar a primeira cara, certo? Ou se o x fosse número de vezes que eu tenho que lançar um dado até observar a primeira face 6, certo? Quem vai ser o valor esperado? Média de lançamentos do dado até a ocorrência da face 6. Isso pode ser visto na rua, né? Do tipo, quantas pessoas eu tenho que entrevistar na rua até encontrar a primeira pessoa de uma religião específica, que tem uma probabilidade muito baixa de ser encontrada, uma religião bem rara, vamos dizer assim, né? Com poucos membros. Também pode modelar dessa forma. Tá? Sempre que for número de repetições do experimento até observar o primeiro sucesso. Tá bom? E agora vamos descobrir quem é o valor esperado dessa distribuição aqui, que é muito útil. Tá? Então, essa é a cara dela. Como que calcula o valor esperado aqui? Esperança de x, lembrem, esse x aqui sempre maiúsculo, né? Esperança de uma variável aleatória. E toda essa esperança vai dar para você um número, uma constante. Tá bom? Então vamos lá. A variável aqui é discreta ou contínua? Essa variável aleatória é discreta ou contínua? Discreta. Então a esperança vai ser um somatório para todos os valores possíveis de x. Então vai de 1 até mais infinito. De quem? Não pode esquecer do x. X, P, 1 menos P elevado a x menos 1. Certo? Vocês vão ver também uma coisa. É muito comum a gente chamar esse complementar de que. Tá? Do tipo assim, P é a probabilidade de sucesso e Q é a probabilidade de fracasso. Onde Q é igual a 1 menos P. Tá legal? Então, só para facilitar um pouco, vai ajudar vocês no raciocínio que eu vou usar agora, eu vou chamar esse 1 menos P aqui de Q. Tá legal? Então, isso daqui vai ficar somatório de x igual a 1 até mais infinito, x, P, Q, x menos 1. É só porque ajuda na notação. Todo mundo entendeu aqui o que eu fiz? O Q nada mais é do que 1 menos P. Mas me ajuda a escrever assim para o método que eu vou usar agora. Tá? Mas não precisa, ele funciona também sem ser dessa forma como eu vou apresentar. Tá legal? Agora vamos lá. Desculpa. Então, eu vou ter essa minha esperança é igual. Olhem para cá. Nesse somatório aqui. Tem alguém aqui que é constante nesse somatório. Vocês concordam que esse P aqui não precisava estar aqui dentro? Esse P não precisava estar aqui dentro. Então eu vou tirar esse P aqui. E depois eu vou usar um macete, tá legal? Do bolso mesmo. Mas não se preocupem. É um macete conhecido. X, Q, x menos 1. Ok? Agora vamos nos imaginar em cálculo. Tá? Imagine que você tem uma variável chamada Q. Tá? E vamos imaginar que você tem esse Q. Eu vou colocar aqui embaixo em vermelho. Imagina que você tem isso daqui, ó, onde x é uma constante. Aliás, eu nem vou colocar assim. Eu vou colocar de uma outra maneira. Eu vou colocar do jeito que vocês viram lá em cálculo. Vocês viram lá em cálculo coisas do tipo assim. Ó, quanto vale a derivada quanto vale isso daqui, ó? Se você tivesse... Aliás, eu vou botar outra notação mais fácil. Espera aí.
Simplesmente assim. Vocês viram essa notação de derivada assim, né? Viram? Acho que viram, né? Tá. Quanto vale essa derivada aqui? Então tá. Quanto vale a derivada de x elevado a k em relação a x? K que multiplica x elevado a k menos 1. Concordam? Agora olhem ali em cima e vejam se parece alguma coisa. Parece alguma coisa? Vocês estão vendo que eu poderia imaginar que esse x é uma constante k e que esse meu q é a minha variável, certo? Então o macete aqui que sai do bolso, tá? É uma forma de fazer. Tem a forma que não usa macete, que eu vou ensinar amanhã, tá? Aliás, essa aqui, eu vou ensinar amanhã ela. Vamos lá. Isso aqui vai ficar P somatório de quem? Da derivada de q elevado a x de q. Concordam com isso? A derivada de q elevado a x com relação a q. Vocês concordam que eu posso fazer isso? Então tá. Se eu posso fazer isso, então vamos adiante. É meio assim, pô, ele tirou isso do bolso, é verdade, mas ok, fazer o quê, né? Vocês lembram que a soma da derivada é a derivada da soma? Vocês lembram disso? Isso a gente viu lá em cálculo. Se você quer derivar um termo que tem uma soma, você pode primeiro somar e depois derivar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa derivada aqui, vou colocar o somatório para dentro da derivada. Vai ficar a derivada, certo? Eu vou colocar assim, ó. Derivada em relação a q de quem? Tá? Isso aqui é o numerador, tá? É o que ficaria aqui, ó. Como vai ficar muito grande, eu vou botar separado, tá? É a derivada daquela soma ali. É a derivada da soma de x indo de 1 até mais infinito q elevado a x. Ok? Todo mundo aceitou esse passo aqui? Passei o somatório para dentro da derivada, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Tá bom? Agora, isso aqui a gente conhece. Esse q aqui está no intervalo 0, 1? Ele está no intervalo? Sim, porque ele é uma probabilidade. Ele é 1 menos p, na verdade. Né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu já sei quanto vale isso daqui. Esse cara inteirinho aqui, ó. Esse cara aqui, ele vale o primeiro termo do somatório, que é q elevado a 1, sobre 1 menos a razão. Soma de uma série geométrica infinita. Certo? Ok? Todo mundo entendeu aqui? O que eu fiz? Esse termo aqui de dentro vai dar isso aqui. Tá legal? Então, o que vai dar isso aqui tudo agora? Vamos colocar assim. Aquele P está lá fora há um tempão. E agora vai ficar a derivada de Q sobre 1 menos Q em relação a Q. E não tem mais somatório. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui? Tá claro para todo mundo? O que aconteceu aqui? Tá mesmo, gente? Eu acho. Dá para entender, eu acho. Vamos lá. Não fiquem pensando de caraca, como que eu pensaria nisso, tá? Apenas eu quero que você me diga se quando passa de uma igualdade para outra, você entendeu o que eu fiz e se para você faz sentido, tá? Primeiro eu chamei 1 menos P de Q, tá aqui. Depois eu percebi que x
Q elevado a x menos 1 nada mais é do que a derivada de Q elevado a x. Depois, o que eu fiz foi me dar conta que a soma das derivadas é a derivada da soma, e eu resolvi a soma. E essa soma aqui a gente já fez em sala de aula, sempre fica, quando aqui é o número entre 0 e 1, vai ficar o primeiro termo do somatório dividido por 1 menos a razão, que é justamente o cara que está aqui, ó, esse que está entre 0 e 1. Ok? Então, chegamos nisso aqui. O que falta fazer agora, então, para acabar esse exercício? Falta apenas derivar isso aqui, essa razão aqui. Como é que deriva isso aqui? Né? Fazer a derivada disso aqui em relação a Q, a derivada de um quociente, que vocês aprenderam lá em probabilidade, e no final de tudo vai ficar um termo que depende de Q e um termo que depende de P. E aí o que você vai fazer? Você vai substituir o Q pelo que ele é na verdade, que é 1 menos P. Tá legal? Então eu quero só que vocês, para eu não gastar meus 4 minutos restantes aqui, eu vou pedir que vocês façam essa derivada aqui. Tá? É uma derivada lá de cálculo 1, simples, não tem dificuldade, mas eu vou gastar uns 3 minutos escrevendo aqui, até porque eu até escrever no quadro demora, mas isso aqui tudo eu garanto para vocês, vocês vão ter que chegar no final nisso aqui, ó. 1 menos P. Tá? Então terminem essa conta. Mas o mais importante aqui agora é entender a intuição que está aqui por trás. Tá? A gente chegou em 1 menos P. Então, significa o que isso? Tá? Que numa geométrica, o número médio de vezes que você tem que repetir o experimento até obter o primeiro sucesso é 1 sobre P. Ok? Então, ao lançar uma moeda honesta, qual é o número médio de vezes que você precisa lançar uma moeda honesta até observar a face cara? Qual é o número médio de vezes? 2 vezes, porque é 1 sobre meio. Ok? No exemplo do dado, quantas vezes você tem que lançar o dado em média até observar a primeira face 6? Em média, 6 vezes. Certo? Agora um caso mais complexo e vocês vão ter que me responder agora e vai ajudar vocês a abrir o olho e ficar mais cético com relação a alguns livros que são publicados por aí, tá? Eu não sei se vocês já viram, teve um cara que foi na televisão, deu entrevista, né, que dava dicas de quais números você tem que apostar na Mega Sena. E ele fazia uma estatística com todos os concursos já realizados e ele mostrava as dezenas que tinham saído mais, que tinham saído menos, e ele recomendava às pessoas a apostar em combinações que não tivessem saído ainda, certo? Porque tinha algumas combinações que já tinham saído, então era melhor apostar numa combinação que não tivesse saído. Os números da Mega Sena são aleatórios, certo? Mas o ponto é o seguinte, para você detectar o padrão de uma moeda, o que eu falei agora aqui no exemplo, né? Lançar uma moeda 2 vezes, tá? É o que você precisa para, em média, observar a primeira face. Cara, em média, se você ficar repetindo esse experimento de lançar moeda, em média, na segunda tentativa, vai dar 2 o número de tentativas que você precisa para observar a primeira cara. Agora eu pergunto para vocês, na Mega Sena, qual é a probabilidade de sair uma combinação específica? Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa combinação, qual é a probabilidade de sair 1, 2, 3, 4, 5, 6? A gente já falou isso na aula passada e já falamos isso nesse curso. 1 sobre combinação de 60, 6 a 6. Certo? E combinação de 60, 6 a 6 é mais ou menos 50 milhões, certo? Então, vou perguntar para vocês, quantas vezes, em média, você teria que repetir a Mega Sena, o concurso da Mega Sena, até você observar a primeira vez que sai o resultado 1, 2, 3, 4, 5, 6? Em média, quantos resultados da Mega Sena você observaria até observar a primeira vez que saiu 1, 2, 3, 4, 5, 6? 50 milhões. E eu pergunto, já teve 50 milhões de Mega Senas realizadas?
Não teve. Não teve nem 1 milhão. Não sei nem se teve 5 mil. Não sei desde quando tem a Mega Sena. Se teve 1.000. Nem sei se teve. 1.000 semanas. 4 mil, talvez. O que é 4.050 milhões? Certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que qualquer estudo estatístico em cima de combinações ótimas para se apostar num experimento que você precisa, em média, de 50 milhões de repetições para observar uma sequência específica, certo? Não tem fundamento nenhum. Você nunca vai identificar o padrão. Você nunca... Ao concurso 2266, alguém falou. Certo? Então, em média, até sair a combinação que você fez, que você está pensando na sua cabeça, em média, leva 50 milhões de concursos para ela sair pela primeira vez. Estão entendendo isso? A chance de você ganhar na Mega Sena. Aí alguém perguntou, estatístico aposta na Mega Sena? Pois é, né? É porque é uma questão de sorte, né? Sorte e azar, porque em termos de lógica matemática, a tendência é você perder. Perder e perder sempre, tá? Então, se um dia você ganhar, ganhe, guarde o dinheiro e pare de apostar. Porque, em média, lá no final você vai perder. Ok? Todo mundo entendeu essas duas aqui? A binomial, a geométrica, vimos a esperança, aprendemos a não apostar na Mega Sena. Tô brincando, pode apostar, tá? Só não venha me dizer que tem fundamento estatístico a sua aposta. Fundamento probabilístico, tá? Aí alguém está falando, assumindo que não tem roubo na Mega Sena. Ok, aí é outra discussão. Se você assume que as bolinhas da Mega Sena têm tendência, que tem alguma conspiração por trás ali, ok, aí tudo bem. Dá para se calcular, mas não tem nenhuma evidência disso, tá?